Esses dias estão se comentando muito sobre a tal camisa vermelha da seleção brasileira, né? O Brasil tem a sua camisa oficial, que é a famosa camisa amarela, né? Amarelo passarinho, e tem o seu uniforme B, seu uniforme secundário, que até a presente data é azul, né? E agora estão querendo mudar para vermelho. Por que o Brasil escolheu azul? Bom, inicialmente parece que a camisa do Brasil, o número 1, era até branca, né? Mas aí, com o desastre da Copa do Mundo de 1950, resolveram trocar a cor para amarelo canarinho. E aí o Brasil foi jogar na Suécia, 1958, com Pelé, Garrincha, uma seleção invencível. Então, mas aí chegou na final contra a Suécia, aliás, foi uma lavada, né? O Brasil venceu de 5-2. Mas aí, antes do início uns dias antes do início da partida, percebeu-se que a Suécia também era amarela e o Brasil era amarelo, então ia gerar uma confusão enorme. Então o Brasil não tinha um uniforme secundário, teve que sair correndo lá nas ruas de Estocolmo para arranjar lá um outro uniforme. E aí escolheram o azul, né, tendo em vista que é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Então o Brasil é um país muito católico, Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil, a grande referência religiosa que a gente tem é Nossa Senhora Aparecida. Então, como o Brasil católico, então resolveu fazer o uniforme na cor azul, né? Inclusive costuraram lá o emblema da CBD, na época era CBD, né? Conferência Brasileira de Desportos. Na camisa acabou dando certo, o Brasil venceu e foi campeão do mundo. Teve uma outra vez que na final o Brasil também usou a camisa azul, né, em 1994, né? O Brasil venceu a Itália também com a camisa azul, se não me falha a memória, né? Tinha uma época que eu ligava muito para futebol e por isso que eu sei dessas coisas. Hoje eu não ligo mais, né? Mas aí, então essas coisas aí eu tenho, mas ainda muita coisa ainda consigo gravar aí na memória de quando eu era fanático pelo futebol. Hoje eu não sou mais, né? Acho que o futebol hoje está cheio de coisa de dinheiro, trapaça, né? Então, melhor ficar longe disso. E agora a gente é surpreendido com essa péssima notícia de que o uniforme da seleção B, o secundário, vai virar vermelho, né? Por que vão ficar vermelho, gente? Que ideia mais cretina, já é uma coisa tradicional ser o azul, né? Quem estaria por trás não seria só os comunistas, mas sim também a Nike, né? Então isso aí seria uma grande jogada de marketing da Nike. Por quê? Porque aí fica uma coisa inovadora, né? A marca inovou no uniforme da seleção brasileira, isso aí geraria mais vendas, um consumismo, né? Fica uma coisa de propaganda, a Nike conseguiu mudar o uniforme da seleção brasileira, então vão explorar o novo, o consumismo, a novidade. Mas não é só isso, né? Aqui no Brasil, infelizmente, se associou muito às cores verde e amarelo, e quem não usa verde e amarelo usa vermelho, com posições políticas. Então, bolsonaristas, gente de direita, então, prestigia as cores da nação, amarelo, né, as cores da bandeira, né, as cores nacionais. E quem não é comunistas, petistas, etc., não usam vermelho, porque na realidade isso aí está na origem do marxismo, né? O Marx odiava a nação, ele achava que as nações eram uma superestrutura que ia desaparecer com o advento do comunismo. Então, aquela pessoa nacionalista que gosta da sua nação, do seu país, ele não pode ser marxista, é uma contradição em termos, que o Marx disse expressamente que as nações iam desaparecer com a Revolução Socialista e, na sequência, com o comunismo, né? Então isso aí ia desaparecer. É uma superestrutura criada pela burguesia e tal e tal. Então, aquela pessoa que quer ser nacionalista e marxista, estou dizendo marxismo puro, né? Não as releituras e tal, que então procurar harmonizar nacionalismo com socialismo, nascendo os nacionais socialismos, né? Itália, Alemanha, Áustria-Hungria, chegou a ter partidos nacionais socialistas, né? Mas a acepção do marxismo puro, você não pode ter nação. Então, isso é uma herança, né? Então, a internacional socialista, né? Hinos internacionais e tal. Então, essa herança internacionalista, apesar de ter sido atenuada ao longo do tempo, ela existe, né? Então, esses internacionalistas, esses socialistas, eles preferem
cores que não são nacionais, cores do movimento comunista, que é uma cor vermelha, né? Então, eles são internacionalistas, eles não gostam de símbolos nacionais, então eles preferem usar cores internacionalistas comunistas do que cores da sua própria nação. Então, esses comunistas, socialistas, antibolsonaristas, petistas, etc., usam vermelho, a cor internacionalista, uma cor de fora. E quem é da direita, anticomunista e tal, se associou então ao verde e amarelo. Aí a Nike, então, promovendo a camisa B aí da seleção vermelha, ela vai vender muito ano que vem, porque os bolsonaristas, anticomunistas vão continuar usando verde e amarelo, porém os de esquerda, petistas, comunistas, sei lá mais o que, vão comprar as camisas da Nike vermelha para fazer um contraponto, né? Então foi uma grande jogada de marketing da Nike. Aí poderiam falar, ué, a Nike se associando com uma proposta socialista, né? É claro, sempre foi assim, né? O socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros, né? Então sempre houve um acordo entre grandes capitalistas e o socialismo, né? A Revolução Russa de 1917 foi financiada por capitalistas, né? Tanto da Suécia como de Nova York, teve até um dedo da Inglaterra também. Na origem, o Manifesto Comunista foi financiado por gente endinheirada. O Engels, né, era rico, milionário, financiou o Marx, né? Então a gente sempre tem ricos, desde a origem do comunismo, no tempo do Marx, financiando movimento de esquerda, Revolução Russa com financiamento de esquerda e tal, né? Durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos financiou a União Soviética. Nos anos 30, o Ford, multibilionário, os homens mais ricos do mundo, financiou a indústria soviética, né? Os tratores Ford eram os principais tratores da União Soviética. Acho que eram só eles, os únicos tratores que tinham os da Ford na União Soviética. Então, investimentos também nos anos 60, 70, né? Até na Coreia do Norte os capitalistas investiram lá nos anos 50 e 60. Então, o capitalismo financia, né, o socialismo. E a Nike tem que seguir essa tradição aí da Ford, né, de financiar, ajudar os governos socialistas. O governo do PT é um governo socialista. Então a Nike está ajudando aí um governo socialista, assim como a Ford ajudou no passado e outras grandes empresas ajudaram outros comunistas no passado, né? A mesma lenga. Direita e esquerda é tudo, no fundo, tudo uma enganação, né? Liberais. Essa aí foi uma divisão imposta pela Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa não se pensava dessa forma. A Revolução Francesa se iniciou um pensamento, então, político de direita e esquerda, né? Esse termo nasceu no contexto da Revolução Francesa. Então, os mais radicais, contam que quem iniciou isso propriamente foi o Marat, sentando-se à esquerda. Aí quem era contra o Marat sentou-se à direita. Então, aí que nasceu o termo esquerda e direita. A Revolução Francesa gera efeitos até hoje, onde a gente às vezes nem espera. Então, nasceu isso. Então, esse negócio de financiar, socialista gosta de dinheiro capitalista, capitalista adora financiar socialismo, no fim, a gente vê que é tudo farinha do mesmo saco, né? Então, é uma aliança, essa mudança da camisa, tem dois vencedores, né, e um perdedor. Os dois vencedores é a Nike, com uma campanha de propaganda aí que ele vai faturar milhões, e o governo brasileiro que vai se apropriar aí do símbolo do Brasil, vai colocar lá a sua cor, né, na camisa. Vamos ver que tipo de patrocínio vai ter a camisa, vai ter o L, né? Estão dizendo aí que vai ser o número, né? Vai ser os juros do IPCA, né? Já estão falando camisa IPCA mais 9, camisa IPCA 7, né? Porque o juros está tão alto por causa da incompetência aqui do governo, né? Que não consegue parar de gastar, então ele tem que aumentar os juros para combater a inflação, né? Então os números do IPCA vão virar os números das camisas aí do Brasil. O brasileiro é excelente em meme, né? É o melhor que eu tenho, os memes do Vaticano, do Cardeal Sarrat, que realmente tô rezando para ele vencer o conclave, né? E agora tem esses memes aí da camisa aí brasileira, né? Então eu lamentava uma apropriação de um símbolo brasileiro, né? Quer a gente goste ou não, a seleção brasileira
é um dos símbolos da nação, uma coisa que todo mundo valoriza, e ao colocar uma cor partidária no uniforme B, é uma apropriação, né? É um modo de fazer propaganda, é um modo de apropriação, é um modo de impor uma ideologia, é um modo de engolir, de tentar forçar as pessoas a assimilarem esse socialismo petista, essas visões aí petistas. Eu falei que tinha dois vencedores, um é o PT, o Lula, né, que vão colocar lá a sua bandeira no uniforme brasileiro, e outro vencedor é a Nike. Quem é o perdedor? O perdedor é o povo brasileiro, óbvio, né? Esse é um perdedor, que já sofre bastante com juros altos, inflação, incompetência, roubalheira, já visto aí o escândalo do INSS, né? E agora vai ter que engolir essa camisa aí, né? Ridículo. É rir para não chorar, uma coisa completamente ridícula. Os parlamentares estão tentando se movimentar e fica aquela coisa que no Brasil as leis não são vistas, não são feitas no intuito de pensar no futuro, do melhor para a nação, são respostas de momento. Então, tem um parlamentar, acho que o nome dele é Zé Trovão, que já fez um projeto de lei para proibir isso. É sempre coisa de impulso, coisa de momento, um propõe uma coisa, outro propõe uma lei para combater isso, né? Leis voltadas para o futuro, para pensar sobre o país, isso aí não existe, só coisa de momento, né? Infelizmente. Essa divisão que existe no Brasil, né? Não é só no mundo, nos Estados Unidos, Trump, anti-Trump, Brasil, Lula, anti-Lula, Argentina, Milei, anti-Milei, Europa dividida pró-Ucrânia, contra Ucrânia, né? O mundo é muito dividido hoje, né? Essa divisão do mundo hoje lembra o clima da Guerra Fria, é muito parecido. Muitos analistas já estão falando de nova Guerra Fria ou Guerra Fria 2.0. É verdade o raciocínio desse analista, lembrando muito a Guerra Fria. Para entender a Guerra Fria 2.0, ou entender a nova Guerra Fria, nós temos que entender a Guerra Fria que deu origem a tudo. Guerra Fria 1.0, verdadeira Guerra Fria, né? Aqui na Escola Caravelas nós temos um curso sobre a Guerra Fria, mas eu lancei um livro, né, que está à venda na editora Caravela sobre a Guerra Fria, que é esse aqui. Então, você que tem interesse em saber mais sobre o tema, para entender o mundo moderno, tem que entender a Guerra Fria, né, já que nós estamos num ambiente muito parecido. Então nós temos aqui o livro e o curso. Como eu fiz menção à Revolução Francesa, que é a base de tudo, o nosso mundo moderno é o mundo da Revolução Francesa. Quer a gente goste ou não, nós lançamos 2 títulos na editora Caravelas, aliás, sucesso de venda, são 2 dos melhores livros sobre a Revolução, né? Que nós lançamos pela editora Caravelas. Também tem curso na escola Caravelas sobre a Revolução Francesa. Então, só para concluir essa mudança de camisa, hein, lamentável. Confesso que eu não queria gravar esse vídeo, porque é coisa de futebol, eu não quero mais comentar, já passou para mim. Tinha uma época que eu era muito fanático, torcedor do Palmeiras, mas ultimamente eu não ligo mais. E aí vem essa coisa de futebol, mas aí eu não podia deixar de comentar. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.